vezes 7. na sua live, quase apanhei durante uns 3 dias aqui, que o pessoal queria saber onde é que eu estava, o que que eu estava fazendo, porque eu Meu tirei Deus, da pastor. mão e foi um absurdo. Eu falei, gente, eu já pedi perdão a ela. Aí eu falei, gente, tem que consertar isso. E aí Não, resolvemos consertar com a dose dupla, aí fechado. certo? É, Hoje você está aqui comigo e amanhã, ao meio-dia, eu vou estar com você aí na sua live falando sobre sim, depressão. Bom, sim, queria que você amanhã, desse um alô meio-dia, aí para sobre minha depressão turma, no meu Insta. porque eu sei que, apesar de você ser muito conhecida, tem muita gente que ainda talvez não tenha acesso ao ministério, e já já eu vou estar Sim. conversando com você, mas dá um alô para essa turma aí que me acompanha. Oi, gente! Muito bom, um prazer, um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Sou fã do Pastor Cláudio, como vocês, e estou muito feliz. Pastor, eu fico muito lisonjeada que às vezes as pessoas fazem assim comigo. Thalita, você é o Pastor Cláudio de saia. E eu amo, eu gosto. Essa Tá, comparação tá para mim tá certo. maravilhosa. O problema é que essa mensagem pode distorcer no caminho e alguém pode falar, você viu o pastor Cláudio de Pastor saia? Cláudio de saia. Perigoso, perigosíssimo, pastor. Mas pode deixar que eu Tá vou jóia. fazer E o questão maridão, de. como é que tá? Tudo bem? Tá tudo bem. Ele tá só com um leve medo de coronavírus. Esses dias ele me perguntou, amor, tu vai chorar se eu morrer de coronavírus? Eu disse, claro, né, amor? Tu não sabe que eu choro por qualquer besteira. Eu tô brincando, pastor. De jeito nenhum. Deus me Tá livre. certo. Misericórdia. Tá Bom, eu repreendido, sei. destruído em nome de Jesus e aniquilado. Bom, Thalita, eu sei que você tem conversado com muita gente e eu evito fazer as mesmas perguntas. Eu procuro navegar num ambiente um pouquinho diferente, certo? Então, nossa Certo. história aqui hoje não tem política, nossa história não tem coronavírus, porque nosso Certo. propósito aqui é botar o povo para frente. O Tá bom. coronavírus tentou chegar em Xerém aqui, mas Xerém ele acabou sendo mordido por um mosquito, pegou dengue e acabou morrendo, certo? Então, Ainda nós bem. vamos levar essa turma para cima. E eu queria Vamos conversar com embora. você, como é a turma que me acompanha, eu queria Ah, saber um pouco do ministério de Thalita Pereira, onde ele está, que igreja é, quanto sim, tempo você está. As pessoas acham que você caiu de paraquedas, apareceu sim, agora, não tem sim. história, só tem momento, parece É, mosca, só tem 24 horas de vida, não é verdade? Então, é conta para a verdade. gente aí, onde é a sua igreja, quanto tempo, como é que é, fala para um pouco para a gente aí. Em Paulista, Pernambuco, no Grande Recife. Aqui em Recife, Pernambuco, eu nasci aqui, né? Sou daqui, sou nordestina, né? Dá para ver pelo meu sotaque. E nossa igreja tem 17 anos de história. E é uma história muito, muito especial e muito bonita, né? Que nós praticamente fundamos a igreja. O meu marido, o pai dele é pastor aqui numa igreja em Recife e nos enviou para abrirmos uma igreja numa área aqui bem um pouco mais distante. E ninguém queria ir para lá. Era uma região que era muito assim conhecida por prostituição, drogas, era bem marginalizado mesmo. E assim, nós fomos bem jovens, né? Arthur era seminarista na época e eu ainda era noiva dele, eu nem era casada. E a gente ia sempre todo domingo, e assim, era uma maratona pra gente, porque eu fazia 2 faculdades, eu fazia Direito e Sociologia, de manhã e de tarde. Então eu passava o dia na rua, eu e meu marido, e Arthur também dava aula, e no domingo a gente passava o dia lá. E assim, foi uma experiência única que Deus deu pra gente, porque a gente estava acostumado a uma igreja estruturada, que tinha tudo. E de repente a gente fez meio que uma viagem missionária para lá. O primeiro culto da gente tinha 7 pessoas, pastor. 7 pessoas. E foi assim, tudo muito difícil, o começo, né? Tudo que a gente viveu. Era uma região muito difícil, como eu falei pro senhor. Ninguém, não tinha nenhum pastor que queria ir. Assim, a primeira bateria da gente foi uma caixa de papelão, pro senhor ter uma noção. Era uma caixa de papelão. Porque quando chegou lá, tipo, meio que era uma reunião. Um irmão dessa igreja do meu sogro que morava lá. E era muito longe. Ele disse, pastor, abre uma igreja aqui. Aí ele fazia alguns cultos numa garagem. E aí meu sogro alugou um lugar, só que só tinha, tipo, um caixinha de som, um violão, um microfone e um teclado, que quando a gente chegou lá, meu marido disse, meu Deus, esse teclado era meu. Eu dei num culto de missões. Ele doou o teclado dele no culto de missões, que ele ia
pastorear essa igreja e nunca nem imaginou, né? E aí o irmão da igreja começou, pastor, tem uma bateria, ele ficou todo animado, traga a sua bateria, porque bateria é caro, né? Quando chegou lá, pastor, o irmão, que até hoje está aqui com a gente, até funcionário da igreja, sentou num banco, uma caixa de papelão, ele botou um buraco no meio com um microfone, uma panela cheia de talher, de garfo, sem mentira nenhuma. Pegou 2 baquetes e fazia tum-tch, tum-tum, tum-tch. E o pior que saía som de bateria. Você fechava os olhos e imaginava assim, né? E aí meu marido não ia deixar ele voltar com a bateria e disse, não, pode botar no altar. Eu sei que a gente passou mais de 1 ano com essa caixa de papelão no altar, porque era uma região tão simples que a gente não tinha nem condições de colocar uma bateria ali. E só que a gente colocou a vida e o coração ali, missionário, e começamos aquela obra e estamos lá há 17 anos. E hoje, com a graça de Deus, Deus nos deu tantos presentes. Hoje nós somos uma igreja bem relevante aqui na cidade, no estado. Tem várias igrejas aqui. E Deus tem feito algo muito, muito, muito especial. Deus é muito misericordioso. Eu sou suspeito para falar da minha igreja, porque ela é especial demais. A história, tudo. Chama Igreja do Amor. Então, quem tá aí, já procura no Instagram, no YouTube. Olha lá que você vai conhecer o que Deus está fazendo aqui no Nordeste. É um avivamento. Ok, deixa eu conversar com você também. E queria te fazer uma pergunta que, para mim, é muito especial. Acho que quando a primeira vez que eu ouvi falar do seu nome, né, era mais ou menos algo como aconteceu comigo. Rapaz, você já viu uma tal de Thalita Pereira? Ela é muito engraçada. Ela é muito engraçada, ela é muito divertida, ela tem um sotaque, porque o nordestino ele já é bem humorado Não, nordestino é tudo de bom. Né? Então, como é que foi, né? E é para você ainda aí ministrar com humor, fazer as pessoas rirem, e ainda mais você que é mulher, ainda é pior ainda. Certo? Sim, Um homem o fazer estigma humor, né? Como é que foi isso? Você enfrentou também tabus? Algumas pessoas te olharam diferente, às vezes não acharam que você não era séria, porque as pessoas acham que ter bom humor e seriedade não são coisas para caminhar junto. Como é que é isso? Fala se você enfrentou esses desafios aí também. Ai, pastor, eu acho que eu não tive um desafio tão grande assim de enfrentar barreiras. Graças a Deus, porque eu acho que foi uma coisa bem natural. Eu acredito que a gente precisa aprender, principalmente essa geração, a ser autêntico, a ser você. Não adianta a gente ficar tentando fazer uma coisa que não é você. Então, eu sou desse jeito, eu dou gargalhada e falo alto. Sou nordestino. E nordestino é animado, pastor. Deus fez o nordestino depois que Adão e Eva pecou. Porque ele ficou tão triste, tão triste, tão triste assim. Eu vou fazer uma coisa para me alegrar. Aí ele fez a gente, o nordestino, entendeu? Então, eu sempre fui animada e eu sempre levei o meu jeito de ser pro altar, né? Então, eu sempre preguei com humor. Acho que talvez eu não consiga enxergar que tem humor na minha palavra, assim. Às vezes as pessoas riem de coisas que eu digo, meu Deus, mas eu não falei nada de humor, né? Enfim, mas sim, elas enxergam de alguma maneira. Eu acho que isso parte do princípio de ser você, entendeu? Então, durante algum tempo eu fui um pouco tolhida, assim. Porque logo no começo, e principalmente com esse estigma da mulher não pode pregar, a mulher, né, não pode ir pro púlpito, a mulher não pode isso. Meu marido sempre foi um cara muito avant-garde, então ele sempre me empurrou pra frente, dizia, não, você vai pregar. E ele me botava no altar, não, prega que você prega e tal. E ele ficou assim, sabe, me empurrando e eu fui... Deixa eu te interromper um pouquinho. Seu marido é muito o quê que você falou? Avant-garde, assim... Ele é muito nome? além do tempo. Não. Quero que você diga a palavra, porque eu quero entender se já... nunca tinha ouvido falar isso, não. É uma pessoa que é além do tempo, assim. Ela sempre está no futuro. Ah, legal. Então, naquela época, a gente era bem batistão, assim, não podia muitas coisas. Então, no começo, eu era meio travada, né? Porque, tipo, esposa de pastor tem que reger coral, tal. Me botaram logo para reger o coral. Eu digo, olha, vamos tirar logo para reger o coral. Porque se eu reger o coral, vai ser uma desgraça. Eu não sei nem cantar para mim mesmo, que dirá fazer os outros cantar. Aí, eu já comecei logo dizendo, ó, não vamos me colocar num padrão. Eu não consigo ninguém me encaixotar. Então, pouco a pouco, eu fui quebrando aquele padrão. Então, pouco a pouco, eu fui me liberando e sendo eu mesma. Porque eu aprendi, é uma das coisas que eu mais falo, é sobre isso, identidade.
Você precisa ser você, usar suas armas. É melhor você usar a pedrinha, a tiradeira que Deus colocou na sua mão do que a armadura que Deus deu pro outro. Entende? Então, eu falo do meu jeito. Eu falo com a pedrinha que Deus colocou na minha mão, né? Da minha maneira. Porque eu acho que essa é a maneira que traz beleza, autenticidade para as pessoas. Quando você... Tem gente que não é assim. Aí quer florear, quer fingir uma espiritualidade, quer falar com termos difíceis. Quando, na verdade... Assim, até fazer isso, eu até sei fazer também, né? Mas aí vai ser fake. Então, eu acho que o evangelho é simples. A gente tem que levar o evangelho de maneira simples, de maneira leve, né? A gente não perde a seriedade por causa disso. Eu acho que isso é só uma questão de autenticidade. É igual esses dias eu fui vestir uma calça jeans aqui que não aguentava mais botar uma roupa de casa. E a calça estava apertada, né? E é muito ruim você botar uma calça apertada, né? O botão fica apertado, o tecido aperta você. O aspecto fica feio. Entende? Fica aquela coisa feia. Então, é a mesma coisa quando você quer fazer de um jeito que não é você. Vai ficar feio, as pessoas vão perceber. Entende? Então, eu acho que eu tento ser eu. Bom, deixa eu te... Outra coisa. Eu passei mais ou menos de 13 a 14 anos no laboratório de Deus, onde ninguém me conhecia, era uma coisa só para a igreja local, e ali eu estava sendo treinado. Ali não tinha holofote, não tinha reconhecimento, ali não tinha oferta, ali a gente lidava com, no que diz, apesar de ser algo muito bom, muito glorioso, era algo muito restrito. Eu entendo que era um laboratório, certo? Sim. Thalita Pereira passou quanto tempo nesse laboratório? Porque eu comecei a ouvir uma explosão em torno de seu nome. Tem talvez um ano, ou talvez até menos para cá. Quanto tempo você passou nesse laboratório que te treinou, que te preparou, certo? E que você ainda continua lá, porque ainda continua Sim. fazendo isso com Sim. você. Mas quanto tempo você passou para chegar agora e aparecer? E aí eu já quero emendar. E o que foi que startou, que você acha, esse aparecimento do seu ministério itinerante? Muito legal essa sua pergunta, porque muita gente fala assim, meu Deus, de repente ela apareceu, né? De repente leva muito tempo, né? É verdade. Na verdade, assim, ministerialmente, eu já sirvo na minha igreja local, junto com meu esposo, como eu falei para o senhor, há 17 anos. Então, eu tenho 17 anos servindo na minha igreja local. Mas eu acredito que meu laboratório é 35 anos, porque eu nasci num lar cristão e desde criancinha minha mãe me criou para servir a Deus, sabe? Minha mãe não tem nenhum pastor na minha família. Ninguém, assim, minha mãe sempre foi aquela mulher que cuidou dos pastores, enfim, mas minha mãe sempre teve um coração muito missionário, então ela me criou para isso, me criou para amar Jesus, enfim, eu acredito que minha vida toda foi um laboratório. Agora, ministerialmente, tem mais ou menos 17 anos que eu sirvo integralmente, assim, Ok. ao lado do meu esposo. E eu acho que esse aparecimento veio, tem uns 2 anos para cá, 1 ano para cá. O senhor perguntou a terceira, que foi o startup, né? Aquilo que... O que criou essa... Eu acredito que foi o meu testemunho. A minha primeira filha, ela faleceu. E eu fiquei 8 anos. Depois de 8 anos, eu contei minha história num Dia das Mães. Era Dia das Mães e meu marido disse, não, você prega porque você é mãe e tal. Não, ao invés de dar folga pra gente, o marido botar a gente pra trabalhar no Dia das Mães. Aí eu disse, pois tá. Aí preparei a mensagem, o sermão. Só que ele disse, por que você não conta o nosso testemunho? Por que você não conta a história? Eu disse, não me peça para contar a história, porque eu não vou contar a história. Porque lá na nossa igreja são 3 cultos no domingo. Eu dizia, eu vou contar 3 vezes? Não. Passei a semana toda brigando com Deus, dizendo, não, porque dia de domingo não é nada para contar testemunho, eu tenho que pregar a palavra, não sei o quê. Eu sei que e o Espírito Santo me incomodando, quando foi no sábado de noite, quando já estava tudo pronto já. Eu disse assim, Deus, uma coisa que eu não quero ser na minha vida é desobediente. Se o Senhor quiser que eu fale, eu vou falar. Agora o Senhor me fala o que eu vou falar. E aí veio essa palavra na minha cabeça, que é você vai dar conta. Porque toda mãe acha que nunca vai dar conta, né? De cuidar dos filhos, de fazer tudo. E aí eu tinha visto um textinho, escrevi um fim e contei minha história, meu testemunho, preguei. Só que como uma história muito forte, tipo, no outro dia, aí começou, os cultos já iam pro YouTube mesmo. Só que começou muitas visualizações. Então, eu comecei a receber mensagem de muitas pessoas, de várias partes do mundo. Aí, tipo, os adolescentes da igreja diziam, pastora, fulano postou seu testemunho. Eu disse,
Quem é fulano? Não sabia quem era fulano. Pastor, é o campeão número 1 de surf no mundo, não sei o que, não sei o que. Aí foi assim, pastor. Eu acredito que foi através do testemunho. Tá ok. Bom, então já que a gente já entrou nesse caminho aí do testemunho, eu aprendi que as crises, elas podem destruir algumas pessoas, mas podem promover outras pessoas. Perder um filho é ter uma inversão, né? Porque nós criamos filho para que os filhos nos sepultem, e não para que nós venhamos sepultar os nossos filhos. E o que me parece que você fez foi uma reciclagem. Pegou algo de um resíduo que não era bom, reciclou e transformou esse resíduo num produto que fosse atender uma demanda de outras pessoas. Então, nós estamos vivendo hoje pessoas perdendo seus entes queridos, pessoas com a sensação de que vão perder seu emprego, pessoas com medo de perder a saúde. E nós não fomos treinados para perder, nós fomos treinados para ganhar. Esquecemos que a Bíblia diz que tem tempo de ganhar e tem tempo de perder, certo? Mas a gente não gosta de perder basicamente nada. E mulher que gosta de perder peso, normalmente o que gosta de perder acaba ganhando, certo? Então, é verdade. Mas vamos lá. Fala um pouco para a gente, assim, naqueles momentos, sabe, de onde eu me apoio, como é que é, e agora, como é que eu tomo o meu relacionamento, como é que vai voltar a minha comunhão, que é a comunhão com pessoas, com Deus, com meu marido, com essas coisas todas. Quando sabe aquele momento que parece que o chão some? Sim. Eu queria que você, porque hoje tem muita gente sem chão, e eu queria que você desse um pouquinho da direção, pelo menos dizer para onde é que você corria nesse momento de caos. Sim. Uma das coisas que eu aprendi quando a minha primeira filha morreu foi algo até que eu sempre falo. Eu digo, se você pode adorar a Deus no pior dia da sua vida, você pode adorar em qualquer outro dia. E foi isso que eu fiz. Eu fiquei 3 meses numa UTI de um hospital com ela. E assim, eu ouvi os piores diagnósticos que uma mãe pode ouvir a respeito de um filho. Foi muito, muito doloroso e muito sofrido. E eu tinha esses momentos de ficar sem chão que o senhor falou toda semana, porque eu ouvi ela tinha espinha bífida interna que talvez ela não conseguisse andar. Então, toda semana era um motivo para abrir o meu chão, sabe? Porque minha filha era perfeita por fora, mas ela tinha má formação nos principais órgãos. E nesses momentos, eu sempre estava no hospital praticamente 24 horas, eu ia para a escada do hospital, sabe? Eu não aguentava ficar naquele ambiente que tinha muita gente. E eu ficava ali na escada louvando, e eu cantava, e eu orava, e eu chorava. Eu acho que nesses momentos difíceis, sua vida com Deus vai falar mais alto. Se você ama a Deus mais do que qualquer outra coisa, isso vai te ajudar a se manter de pé. E eu sempre disse isso para Deus. Deus, eu vou lutar pela minha filha até o fim. Quanto fôlego de vida ela tiver, eu vou acreditar que o Senhor pode fazer um milagre. E eu lutei com muita fé. Eu orei, foram 3 meses. Até o dia que ela faleceu e eu disse, bendito seja o nome do Senhor, não tenho mais o que fazer. Porque a gente não ama a Deus só quando Ele satisfaz as nossas vontades e responde às nossas orações. Sobretudo quando Ele nos decepciona ou nos diz um não, é que a gente mostra a força do nosso amor. Então, eu acho que não existe nada e ninguém mais poderoso do que você se apoiar do que o próprio Senhor Jesus. Porque eu tive muitas pessoas que me apoiaram, meu marido estava sempre do meu lado, a minha mãe, minhas irmãs, minha família junto de mim. Mas nada como você receber o suporte do próprio Pai. Você tem que correr para Ele. E só nele que a gente encontra o refúgio verdadeiro. Thalita, eu já ajudando casais, eu já me deparei com muitas pessoas com a sua história, né? Pessoas que perderam seus filhos. E algumas delas, mediante a tudo isso, acabaram, principalmente logo no início, tendo muita dificuldade emocional de se reposicionar. E isso acabou criando uma crise no casamento da pessoa. Certo? E eu sei que hoje você está com a datazinha especial aí.
comemorando aí, né? Então, eu queria que você falasse se isso aconteceu, sabe? A perda, por exemplo, o desinteresse sexual por causa de uma emoção totalmente abalada, porque talvez tem mulheres hoje que estão vivendo isso, tem maridos que estão lidando com a esposa nesse momento e às vezes não conseguem entender que uma situação dessa vai jogar a libido da mulher lá para baixo, ela precisa de compreensão, de um ambiente de recuperação, né? E que Sim. muitas vezes o sexo para o homem ele é um desestressante, mas para a mulher o sexo para ele acontecer ela tem que estar relaxada, tranquila. Isso também te atingiu, atingiu. Fala um pouquinho disso, se teve algum efeito, como é que foi isso? Pastor, assim, é claro que depois de uma perda e da maneira como foi, a gente precisou levar um tempo para, se eu posso usar a palavra, se recuperar. Eu acho que para mim foi um pouco mais. Tô procurando uma palavra, porque não é tão simples assim. Eu encontro no meu casamento muita parceria. Então, eu e Arthur, nós somos amigos, entende? Acima de qualquer outra coisa. Então, a gente se ajudou muito. Não somente no momento que a gente estava sofrendo com ela, mas depois que ela faleceu também. Então, tinha muita compreensão minha, dele. A gente tirou uns dias para viajar. Minha mãe mandou a gente ficar uma semana fora, porque aqui também era muita gente. Enfim, a gente tirou aquele momento para descansar. Mas eu super entendo que tem todo esse aparato, né, matrimonial e que muitas pessoas sofrem. Eu não senti nenhum sofrimento nesse sentido, porque eu tive realmente muita parceria de Arthur. Eu acho que nessa hora, a mulher, por ser um pouco mais emocional, ela precisa de um suporte maior, né? O homem precisa dar um suporte maior. Então, ele foi esse suporte que eu precisava. E assim, com o tempo, eu não consigo nem me lembrar como foi. Com o tempo, né, a vida foi trazendo um pouco mais de fôlego para mim, né? No começo foi muito difícil, mas pouco a pouco, assim, eu acho que também isso é uma posição nossa, né? Tem gente que ela sofre, ela quer ficar eternamente no sofrimento. Ela fica numa autocomiseração, eu tenho pena porque aconteceu comigo, não era para ter acontecido. E ela fica só remoendo o problema e só faz ela, é a primeira lei dos buracos, né? Que é parar de cavar, aí você para de encontrar buraco. Então, eu acho que eu virei o jogo, né? Por mais que eu tenha passado por essa fase do luto, eu disse, Deus está comigo, eu vou vencer. Então, levantei minha cabeça, voltei para a igreja, voltei a servir. E pouco a pouco a vida foi tomando seu lugar. Bom, Thalita, seus pais são vivos? Minha mãe, sim. Certo. Você me parece que foi treinada por gente forte, né? Muito, muito, pastor, muito. Minha mãe é uma mulher incrível. Minha mãe, assim, uma mulher temente a Deus. E assim, nós somos 5 na minha casa. São 5 filhos. E a minha mãe sempre me deu uma educação, assim, de amar ao Senhor sobre todas as coisas. E, uau, eu acho que muito do que eu vivo hoje, do que eu sou fruto, é de uma educação de princípios, de muito valor que minha mãe me deu, sabe? Minha mãe era aquela mulher que fazia o culto doméstico com a gente. Eu lembro que ela, antes de dormir, ela... Vamos orar agora por todos os pastores, por todos os missionários que estão fazendo a obra de Deus. Não tinha nenhum pastor na minha família. Eu me lembro que desde pequenininho eu orava pelos pastores. Tanto de orar pelo pastor, eu virei pastora. Eu lembro que no dia da minha formatura, pastor, meus colegas... Tem uma hora que sobe o palco assim na festa e a gente subiu, os meus amigos todos com aquele canudo na mão, né? Agora sou doutor, sou advogado, se achando. Eu disse, Deus, eu não tô conseguindo me achar aqui. Não tô conseguindo ter alegria nisso aqui. E na hora eu levantei meu canudo e disse, olha, Deus, se o Senhor quiser que eu use isso aqui para tua glória, eu vou usar. Mas se o Senhor quiser que eu abra a mão, eu também estou disposta a abrir, sabe? E só depois que eu entendi que foi a chama que minha mãe colocou no meu coração a vida inteira, eu não tinha como apagar, sabe? Ela me jogou esse amor por Jesus, pela obra, por servir, por pregar o evangelho. Minha mãe sempre disse, a gente tem que ter amor pelas almas perdidas. Minha mãe era uma missionária, cala. Se você mandar ela falar, ela morre. Ela cai de vergonha. Mas assim, eu até agora eu falei, mãe, eu vou fazer uma live com o Claudio Duarte. Ela, não. Eu disse, vou, mãe. Ela gosta muito de você. Ela, meu Deus, o pastor engraçado. Eu disse, é isso mesmo.
Então, minha mãe foi uma fortaleza na minha vida. Ela foi a base para eu viver tudo que eu vivo hoje. Eu acho que pai e mãe têm esse legado muito importante de inculcar no coração da criança, né? Muito mais do que consertar um comportamento, é ensinar a motivação do coração. E minha mãe fez isso. Minha mãe moldou meu coração como poucos. Bom, legal. Agora eu preciso saber aí, eu sei que você está com a igreja, né, em ascensão, a gente já combinou que vamos fazer aí, eu vou aí e vocês vão vir aqui. A hora que esse negócio, né, esse negócio está matando os outros aí. Certo, passar. Sim. Ok? Sim. Mas fala uma coisa aqui. Seus projetos aí para o futuro. Você planeja fazer curso, dividir um pouco dessa força aí, né, que recebeu da mamãe, essa história, porque eu vi, você entrou numa aventura, né, ministerial. Eu posso dizer aventura, apesar de ter uma direção de Deus nova, perde, certo, um bebê e toda essa luta e continua caminhando e levando essa alegria toda. O que a gente pode esperar aí de Thalita aí para depois disso tudo aí? Pastor, eu tenho vários projetos. Eu tenho um curso online chamado Identidade Bem Resolvida, que é um curso que eu falo exatamente sobre isso, sobre conhecer você, sobre ser restaurado na sua identidade, viver o máximo do seu potencial, aquilo que Deus te chamou para ser. Mas eu também estou desenvolvendo mais 2 outros cursos. Um voltado nessa temática do você vai dar conta, como superar injustiças, perdas. E aí eu falo sobre tudo que eu precisei superar, principalmente nesse meu momento de dor. E algum sobre educação, que eu gosto muito de falar sobre educação de filhos, enfim. A partir disso, eu iria começar agora no meio do ano, né? Eu acredito que, não sei como é que vai ser, né? Por causa do coronavírus. Mas eu quero rodar no Brasil com uma tour do Identidade Bem Resolvida. Eu tenho esse livro que chama Deixe-me Apresentar Você. A gente está preparando meio que um seminário para rodar no Brasil sobre isso. E ele é meio que... Então, eu tô falando aqui, não era nem para eu falar. Mas eu vou falar. Ele é meio que musicalizado. A gente contratou e musicalizou o livro, sabe? Então vai ser uma mistura de musical com um seminário. Legal. Para as mulheres. Vai ser bem legal. Bom, e tem mais 2 projetos de livros que eu não posso falar agora, mas eu tenho dois projetos bem, bem especiais. Bom, então para a gente já ir fechando, que a gente já está conversando aqui há quase 40 minutos aqui. Sim. Vamos lá. Agora eu não posso terminar sem falar de relacionamento, de casamento. Quantos anos de casado? Eu tenho 15 anos de casado, vou fazer 16 anos. Tá. Em julho. Já teve vontade tempo. Já teve vontade de esganar ele? Algumas vezes, pastor. Tá. Você acha que ele já teve vontade de te esganar? Tô brincando. Não, eu acho que ele também já teve. Já teve? Eu acho. Tá. Você casaria com ele de novo? Sim, quantas vezes ele me convidasse para isso. Eu sou apaixonada por Arthur. Ele é um cara incrível. Incrível, se eu tenho que conhecer ele. Vou conhecê-lo. Eu já vi nos vídeos que você me mandou aí, né? Eu deveria postar aqueles vídeos. Eu deveria postar. Eu tinha que postar. Eu tinha que postar um vídeo do nosso teatro. Eu não postei, porque eu não tinha autorização. Qualquer hora eu vou postar na minha rede. Posta. Bom, o senhor tá bombando no TikTok. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te agradecer, muito legal. Eu queria conhecer, até porque a gente tivemos um encontro breve em Brasília, sim, né? E sim. vi você. Você pregou quantas vezes lá em Brasília? De manhã, de tarde e de noite. Eu devo ter, acho que foi 21 vezes. 9. 17 vezes. 17. Eu preguei 16 ou foi 17? Jesus. Olha. Pastor, que maratona. Ano Só que vem. depois que eu terminei tudo, que eu disse, Jesus, o que foi que eu fiz? Eu falei com o Robinho. Deus. Eu falei, ô Robinho, essa moça usa droga? Eu falei com o Robinho. Tem pior, pastor. O pastor Lucio. O pastor Lucio é pior. É verdade. Mas já tá. E Lucinho já tá velho. Lucinho é mais velho que nós dois juntos. É verdade. Você ouviu o que ele fez com o cabelo dele? Ele tá parecendo aquele jogador.
qualquer dia a gente deve fazer uma live aí, nós três. Vou falar Todo mundo junto, é. Vamos fazer uma misturada, é. Thalita, eu quero te agradecer. Tá? Eu fico obrigada também, pastor. muito feliz de ver alguém com uma história assim, que tinha tudo para ser uma tragédia, uma saga, sabe? Um filme de terror, né? De drama. E você tem transformado numa aventura e numa comédia. Isso é que é legal, certo? Então, meus parabéns. Muito obrigado. Amanhã, meio-dia, nós vamos estar juntos. Eu vou falar sobre o resultado aí dessa barba, que foi a herança de uma depressão que foi embora. Que Deus abençoe a sua mãe. Parabéns por essa treinadora. Obrigada. Né? Sua mãe devia dar aula de coach aí, de alta performance, né? É verdade, é verdade. Um abraço no maridão aí, que você seja casada para sempre. Que seu casamento não tenha rota de fuga e nem saída de emergência. Não repara que eu tirei os comentários aqui para a gente ficar mais à vontade. Mas um grande abraço. Obrigado pelo carinho. Pastor. Tá bom? Se despede muito obrigada da minha turminha. E eu quero que você faça uma oração para essa turma que me acompanha. Que eu sei que já é gente bem-humorada, mas que está sob pressão. Certo. Pastor, muito obrigada também pelo carinho, pelo convite. Lhe admiro demais, demais. Obrigado. E amanhã, como o senhor falou, meio-dia a gente faz a live, você vai dar conta sobre depressão no meu Instagram. É pastora, escrito Thalita Pereira. Né? Se alguém não segue, vai dar para ver lá. Isso aí. Vamos orar. Vamos lá. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela tua graça, pelo teu favor. Porque apesar de nós, o Senhor continua a nos usar. O Senhor nos escolheu e nós te agradecemos por isso, Pai. Te agradecemos por cada pessoa que está aí do outro lado, na sua casa, Senhor. Nós queremos orar e abençoar cada um desses. Não sabemos o que cada um tem enfrentado, não sabemos as dúvidas, as incertezas, mas Tu és o Deus de toda certeza. Tu és o Deus que orienta, que guia, que dá um propósito na vida. Talvez pessoas que têm sonhado com um ministério, que Teu Espírito Santo possa estar guiando o coração delas, mas não somente isso, que Teu Espírito Santo possa estar alinhando motivações, forjando seu coração, forjando seu caráter, Pai. Que cada um de nós possa ter cada vez mais paixão pelo Senhor, paixão por pessoas, por vidas perdidas. Que nossa maior motivação seja alcançar o outro, levar Jesus. Pai, nós oramos também por todos aqueles que tiveram perdas, por aqueles que estão passando depressão, aqueles que enfrentaram dificuldades grandes na vida.